começar, já vou dar a aula de hoje, né? Um assunto que eu acho muito importante a gente discutir, que é o estudo do cliente. E aí depois eu vou abrir, então vocês vão anotando as perguntas, ou se vocês sentirem necessidade de já perguntar em meio à explicação, vocês também já perguntem. E coisas que ficaram da imersão, tem também alguma dúvida, guarda aí para a gente, no final, bater um papo sobre isso. Vamos lá. Na imersão, a gente procurou ser mais focado possível naquilo que você, no outro dia, na segunda-feira, já iria poder aplicar no seu negócio. Porém, existem muitos assuntos em relação a planejamento, a estudo do cliente, né, o que a gente identifica como estudo da persona, que é muito mais denso e muito mais abrangente, e não daria para a gente estar se aprofundando na imersão, porque demanda tempo para vocês fazerem e também requer uma explicação um pouco mais detalhada. O que é isso? Primeiro, a gente viu como vender lá, como vender para o nosso cliente, como postar, como usar os gatilhos mentais para persuadir, tudo isso a gente viu lá. Muito bom. Porém, a gente partiu do ponto que você já tem um cliente, você já sabe quem ele é, você já conhece os usos e costumes dele, porém, talvez alguns de vocês não tenham isso muito claramente. E aí é que chega ao ponto da aula de hoje, que é você entender qual a dor do seu cliente, quais são as dores que ele sofre, como identificar isso, né? E também como criar o que a gente chama de mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? É você se colocar no lugar do seu cliente e olhar para o mundo e para o produto que ele consome com o mesmo olhar que seu cliente tem. Diego, por que isso é importante? Porque só dessa maneira você vai ter uma comunicação eficaz com o seu cliente, uma comunicação direta com ele. Então, eu separei aqui, tá? Uma planilha, que essa planilha aqui ela vale ouro, mas eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje, para a gente trabalhar em cima dela. Então vamos começar aqui. Deixa eu só abrir ela aqui, abrir uma, deixa eu abrir a outra. Legal, está aqui também. Então vamos lá. Primeiro ponto, quais são os dados demográficos do seu cliente? Né? Então quem quiser anotar aí, pode anotar quais são os dados demográficos do seu cliente. O que são dados demográficos? Sexo, idade, localização, estado civil, profissão, né? E se é casado, se é solteiro. Isso são dados demográficos. Eu vou dar um exemplo. Vocês responderam a pesquisa e lá na pesquisa tinha isso também, que eu coloquei para vocês responderem. E o resultado foi que 62% dos meus alunos são homens, 37,5% são mulheres. Ou seja, 62,5% homem, 37,5% mulheres. Qual o seu grau de escolaridade? Também isso aqui é dado demográfico. Então, eu descobri que a maior parte, ou seja, 41% fizeram faculdade. O que é que qual é a informação que isso me traz? A minha comunicação pode ser um pouco mais sofisticada, a minha linguagem, né? O modo como eu escrevo os meus anúncios, como eu mostro para essa pessoa o valor do meu produto, porque eu sei que ele tem um grau de escolaridade suficiente para absorver aquela informação e retirar da informação o que é necessário. Então, foram 41% faculdade e 20% pós-graduação, ou seja, num total de 61%, na verdade, 62%, são pessoas graduadas ou pós-graduadas. Isso fala muito sobre o modo como eu vou tratar com essas pessoas, o modo como eu vou falar com elas, a linguagem que eu vou usar com elas. Então, isso é muito importante, gente, para vocês poderem criar a estratégia correta para o seu público. Concordam comigo? Se vocês fizerem estratégia com uma linguagem muito sofisticada,
mas o seu cliente não tem nenhum ensino fundamental, a comunicação não vai ser eficaz. Eles não vão entender muitos dos termos que você vai usar. Ao passo que, se você usar seu cliente a maioria são pós-graduados, e você usa uma comunicação muito informal com eles, isso vai fazer também com que eles não gerem valor para o seu produto ou serviço, porque o que ele valoriza, o critério de valorização dele é um pouco mais elevado. Então, vocês têm que ter esses dados, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso hoje também, tá? Talvez alguns de vocês não saibam como fazer o formulário do Google, eu vou dividir tela aqui com vocês, vou estar mostrando como fazer o formulário do Google, e aí vocês podem deixar registrado, fazer a hora que vocês quiserem e passar para os seus clientes. Como é que vocês podem fazer isso? Grupos de clientes que você já tem, tipo, eu tenho um grupo da Imersão Gladiadores, que foi o que eu fiz um formulário e joguei lá dentro do grupo da imersão. Mas vai que você tem o lá da loja. Então, você coloca no grupo da loja. Diego, eu não tenho o grupo da loja, não tem problema, mas você já tem clientes, você já tem contatos dos clientes. Manda para eles e pede para que eles respondam ao formulário, tá? Eu vou avançar e a gente vai discutindo ponto a ponto a respeito desse formulário. E no final, eu mostro para vocês como criar esse formulário. O seu cliente sabe que tem um problema? Caso o seu cliente não saiba que tem um problema, como mostrar para ele ou para ela que ele tem essa dor? Isso a gente falou um pouco lá na imersão. É muito importante você saber o estado atual do seu cliente, porque talvez ele não saiba que tem um problema. Aí lembra do discurso lá com o cliente tranquilo? Aquele cara que está de bobeira lá, olhando o Instagram, o Facebook. Então, para aquele cara, você tem que alinhar o discurso, porque talvez ele não saiba que ele tem um problema. Então, você vai ter que identificar isso. Como identificar isso? Né? Você vai fazer perguntas, como eu fiz lá para vocês. Qual o maior problema que você enfrenta no seu negócio? Né? Trazendo para a minha realidade. Então, vocês enumeraram lá os problemas que vocês enfrentam no seu negócio. E por que isso é fantástico para mim? Porque através daquela pergunta que eu criei, eu soube mais sobre as dores do meu cliente. E ali eu identifiquei dores que eu não sabia que existia. E agora eu posso o quê? Criar um produto, criar um curso, criar uma solução onde resolva cada problema de vocês. Por exemplo, um problema que foi identificado lá e que foi o segundo maior foi as finanças do negócio. Então, não saber administrar as finanças. Isso era algo que não tinha, né, não estava no meu radar. Isso aí, as finanças só perdeu para a estratégia de vendas. Então, estratégia de vendas, ok, já estava no meu radar. Porém, finanças não estava. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou bolando um produto, um curso, onde vai ter um acompanhamento de um contador durante todo o curso, instruindo os empresários a respeito das finanças e dos tributos que tem a pagar. Então, isso é você saber exatamente o que o seu cliente quer e saber se aquela dor que você acredita que ele tem é algo que ele sabe ou não sabe que existe, tá? Então, explicar o problema para ele melhor do que ele mesmo conseguiria. Gerar empatia com a dor dele é importante mostrar para o cliente que ele não está sozinho. Então, como fazer isso? Sabe Vou dar um exemplo aqui, como eu faço, né? Pegar o exemplo de Júnior aqui. Cara, Júnior, eu sei como é abrir um negócio em tempos de crise. É difícil, as pessoas não entendem o valor que o seu produto tem, a concorrência é cada dia mais acirrada, e isso é muito complicado. Assim como você, eu já passei por isso. Então, o que é que acontece? Eu estou criando uma empatia com ele e eu começo a dizer, por exemplo, cara, eu tenho que, todo final de mês, ficar descabelando para poder pagar as contas ali, mas eu não sei o porquê isso acontece, eu trabalho duro, e eu começo a dar características de dores que eu sinto, né? E aí ele vai dizer, cara, esse cara sabe exatamente o que eu estou passando. Então, o segundo ponto é esse, é você explicar para o seu cliente a dor,
melhor do que ele mesmo conseguiria explicar. Então, é você conhecê-lo ao ponto de todos os discursos que você for tendo com ele dizendo assim, caramba, esse cara sabe o que eu estou passando. Caramba, ele sabe o que eu valorizo. Isso realmente é bom para mim. Então, explicar para ele mesmo, explicar a dor dele melhor do que ele mesmo poderia explicar. Então, esse é o segundo ponto. Vão anotando aí. Qualquer coisa depois vai estar gravado também, vocês podem voltar e revisar. Então, o terceiro ponto é, o seu cliente tem consciência que você sabe que ele tem um problema e que você sabe como resolver? Por exemplo, isso é o que a gente já chama daquele cliente lá que eu falei para vocês na imersão, o cara que já sabe um pouco sobre o teu produto e ele vai pesquisar. Então, o cliente que ele está procurando a tua loja ou o teu negócio, ele sabe que você tem a solução para ele? Ou seja, ele já reconhece, cara, eu tenho um problema e Júnior ou Ronab resolve para mim. Então, ele já tem essa consciência. Você tem que saber se ele já tem essa consciência. Mas como eu aplico isso na prática? Vocês já podem estar pensando. Gente, desde uma postagem que você vai escrever para ele, você vai escrever a postagem com o seguinte raciocínio. Cara, o Oscar, ele sabe que tem um problema, porém talvez ele não saiba que eu tenho uma solução para ele. O que é que eu posso escrever para mostrar para ele que eu tenho a solução para o problema dele? Então, esse é o ponto, na prática. Outro ponto, ele entrou na tua loja. Como é que eu posso identificar o estado atual desse cliente? Eu vou começar a fazer perguntas para ele. Pegar o exemplo do lustre, de Júnior. Primeira pergunta. Você tem um lustre em casa? Não, não tenho. Então, existe a primeira dor que eu sei que ele não sabe que tem, se ele comprar o lustre, a limpeza, porque ele nunca sofreu com isso. Ele nunca teve lustre, então ele não sabe como é que é. Então, eu já mostro para ele uma dor que ele mesmo não tinha. Legal, dá exemplos de perguntas. Muito bom, Oscar. Perguntas de que tipo? Perguntas de investigar que estado do cliente. Escreve aí para a gente. Pessoal, quem quiser, quem tiver dúvida, pode escrever aí no chat, que eu vou vendo aqui, tá? Pode ir colocando aí. Ou se não, Charles, você pode até tirar o mudo do microfone de Oscar e liberar aí para ele falar. Libera aí o microfone do Oscar. Para identificar as dores que não sabemos que ele tem. Legal. Então, como identificar as dores que ele não sabe que tem? Tá. Então, ele está lá, ele não sabe. Esse exemplo do lustre é muito bom. Então, talvez ele tenha um lustre, talvez ele tenha um lustre há pouco tempo, por exemplo. E aí eu pergunto a ele, Júnior, você tem um lustre? Tem. Quanto tempo faz que você tem um lustre? Ah, faz 2 meses que eu tenho um lustre. Então, ele não sabe que ele ainda vai ter a dor de ter que limpar o lustre. Vamos pegar outro exemplo. A mesma coisa para as joias de Inês. Né? Pode ser que seja uma joia que ele tenha problema em fazer a limpeza, uma joia que fica... se você não fizer uma limpeza periódica, ela fica fosca. Eu não entendo nada de joia, mas vamos supor que existe esse problema. Então, talvez ele não saiba que aquilo ali, com o tempo, vai ficar ofuscado e ele precisa fazer uma limpeza. No teu caso lá das notas, questão de farmácia, não é isso, Oscar? Tem aquela questão lá de lançar as receitas. Talvez ele não saiba de uma lei que os órgãos regulamentadores vão cobrar ele. Alguma regulamentação, alguma coisa, alguma lei que ele não sabe daquilo. E aí ele fica fazendo do mesmo jeito, fica lançando nota manual, ele não quer um sistema eletrônico, só que ele não sabe que se ele errar em algum momento, o órgão regulamentador vai cobrar ele e vai multar ele. Então ele não sabe daquilo, aí você chega para ele com essa informação. Legal, você sabia que se você esquecer de lançar essa nota,
vai acontecer X, Y, Z? Aí o cara, putz, velho, eu não sabia disso. Então, você vai fazer perguntas a ele, você tem que ter informação que a gente chama de informação privilegiada. Você vai saber coisas a respeito do teu produto, né? Ou a respeito do uso do teu produto que teu cliente não sabe. E aí você vai fazer essa pergunta a ele. Você sabia que, né? Esse é um ótimo frame para começar uma pergunta. Você sabia que, né? Por exemplo, pessoal de roupa, né? Não tem ninguém aqui, mas vão assistir a respeito dessa, vão assistir essa aula. A Júnior fez uma pergunta aqui, Diego, beleza, já chego lá. Então, pessoal de roupa, você sabia que se você colocar, dando um exemplo, essa roupa aqui é muito cara, eu consegui uma aqui que é muito mais barata. E aí você chega com informação que ela não tem. Por exemplo, você sabia que se você colocar essa roupa na máquina de lavar, ela não vai mais ficar desse jeito? Ela vai ficar folgada, ela vai esticar? Você sabia disso? Então, é um problema que nem ele sabia que tinha. Então, por isso que é bom você dominar o seu cliente. Vamos lá. Diego, mas eu sei que será um problema limpeza. Eu já devo dizer logo? Na verdade, você pode já colocar isso, Júnior, como um bônus, ou mostrar para ela um ponto de valor do seu serviço. Por exemplo, cara, todo mundo vende luminária, mas o que ninguém te diz a respeito de luminária é que sim, dá um trabalho para limpar. E é por isso que, além de te dar a luminária, eu te dou isso aqui, para que depois você consiga limpar ela. Você está usando um gatilho muito poderoso, que é o gatilho da sinceridade. Você vai passar confiança para o teu cliente, porque ele não vai deixar de comprar por conta desse detalhe que você já resolveu para ele. Agora você vai com certeza ganhar a confiança dele, porque talvez ele tenha ido em outros lugares e a pessoa tenha dito para ele o seguinte: cara, não se preocupa com isso não vai dar problema nenhum de limpeza. Ou senão alguém nem falou sobre isso para ele. E aí você usou o gatilho da sinceridade para mostrar para ele e gerar ainda mais, porque você tem a solução, né? O ruim é quando você não tem a solução, mas você já fez o dever de casa, que cara, eu tenho uma objeção a respeito do meu produto. A limpeza é uma objeção. Então, já tem uma solução para quebrar essa objeção. E aí você está nadando abraçado em relação ao seu concorrente, que às vezes não coloca isso no discurso, ou esconde e não dá nenhuma solução, tá? Então, pessoal, vamos jogando perguntas aí, e se eu puder ajudar, a gente vai construindo junto aqui, tá bom? Vanessa, relógio e o que mais que você vende? Coloca aí que eu vou ver. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa planilha. Legal. Vamos para o próximo. Legal. Outra coisa muito importante, relógios, carteiras, pulseira, tá bom. Eletrônicos como TV Box. Show, eu vou dar uns exemplos aqui a respeito disso. Quando vocês vão colocando as coisas, eu vou buscando exemplos para a realidade de vocês e fica muito mais interessante. Tá? Fica muito mais prático também. Por que a dor ainda não foi resolvida? Né? Então, por que essa dor ainda não foi resolvida? Então, teu cliente talvez saiba que tem um problema, ele sabe, só que ele fica adiando a solução, resolver esse problema. Ele diz, cara, eu tenho isso, eu sei que eu tenho esse problema, porém eu fico adiando a solução. Então, vou pegar o caso de Inês, que é semijoia, né, Inês? Faz o sinal positivo aí. Isso mesmo. Então, ele está chegando o dia das mães, está chegando o dia dos pais. Semijoia, por exemplo, joias, é o gatilho da culpa muito forte. Qual é o gatilho da culpa? Você usar um peso na consciência do seu cliente. O que é isso? Qual foi a última vez que você presenteou a sua mãe? Qual foi a última vez que você presenteou a sua esposa? Então, quando chega perto dessas datas, é muito legal usar esse gatilho da culpa. Fazer ele raciocinar e pensar sobre, caramba, faz muito tempo que eu
não presenteio alguém que eu amo. Então, aqui é um modo de eu fazer isso agora. Ela está me dando a oportunidade de fazer isso agora. Ou se não está ali na hora, esse cara, você está em dúvida sobre comprar o presente? Compre uma coisa que todo mundo gosta de receber, que é joia. Toda mulher gosta de receber joia. Então, você não tem como errar. Não tem como errar. Você vai comprar um brinco, ela vai gostar. Você vai comprar um anel, ela vai gostar. Você vai comprar uma pulseira. Não tem como você errar. E eu digo porque eu sou homem e sofro muito na hora de comprar alguma coisa para minha esposa. Porque eu não sei se ela vai gostar, se vai caber nela, enfim. Mas se eu compro uma joia, um brinco, eu tenho certeza que ela vai usar. Então, isso é algo que você pode usar no seu discurso. Isso é muito poderoso. Então, o que é que fica adiando? Vou pegar um caso bem difícil, que é o caso da semi-joia. Por que ele está adiando o problema? Cara, ele sabe que ele tem que presentear a mãe, a esposa, ou se é uma mulher, ela pode presentear a mãe ou uma amiga. Ela sabe que deveria fazer isso há muito tempo, mas ela fica adiando, não, deixa chegar uma data comemorativa e tal. Então, assim, o dia especial para sua mãe é só o dia do aniversário dela? Todo dia é dia de dar presente. Olha só que frame maravilhoso. Todo dia é dia de dar presente para quem você ama. Então, você vai puxar dela, ela vai dizer assim, cara, eu tenho essa dor aqui, eu queria presentear uma pessoa que eu amo, mas eu sempre fico esperando uma data comemorativa. Fico esperando algum momento, ali um aniversário, às vezes eu até esqueço e acabo não dando nada. E aí você vem com um discurso onde você lembra que ela tem um problema, você lembrou a ela, só, você tem esse problema aí. Por que você não resolveu isso ainda? Porque fica procrastinando, acha que pode deixar para depois, ela me ama de qualquer jeito mesmo. Então, isso é muito importante você estar lembrando a pessoa. Pegar o caso de Ronab, né, celular, manutenção e tal. Ela sabe que ele tem um problema, por exemplo, a tela está trincada lá já faz um tempo, ele sabe que aquilo é um problema, mas ele já está dando para usar, eu não vou trocar, porque está dando para usar, então isso não é uma dor, não é algo que me incomoda. Né? O que é que gera a melhor coisa para vender quando se trata de dor? É a urgência da dor. E como é que se calcula a urgência? Frequência vezes intensidade da dor. Frequência, todo dia eu estou vendo aquela tela trincada. Porém, a intensidade não é tão grande. Porque eu vejo aquela tela trincada com frequência, porém aquilo eu consigo usar novamente. Então, ele não usa porque é algo que, para ele consegue conviver com aquilo. Então, ele fica adiando. E aí, o que é que você faz nesse momento? Mostra para ele, isso para qualquer um, tá? Você vai mostrar para ele o que vai acontecer caso ele não resolva aquela dor. Então, por exemplo, você sabia que você pode perder o seu display? Olha, se você só trocar a sua capa, a sua película, enfim, é só R$50, mas um display custa R$500. Aí o cara vai dizer, não, peraí, cara, eu já adiei por tempo demais isso. Isso pode me causar um problema muito maior. Mesma coisa questão de documentação com o Wellington. O cara tá lá, tá usando aquilo ali já há um tempo, só que, não, vou ficar usando isso aqui, já tá dando certo, mas faz tempo que eu uso. E aí você mostra para ele, caso ele não mude o modo como ele faz as coisas, o que de pior pode acontecer com ele. Então você leva ele para aquele estado, quem lembra da ponte vai lembrar lá do estado C. O ponto A é onde ele está, o ponto B é onde ele quer chegar. A ponte é o seu produto, com credibilidade. O ponto C é o estado da dor futura. Caso ele não resolva esse problema, você agita essa dor. Mostra para ele o que vai acontecer caso ele não resolva esse problema, tá? Então, no caso de junho, pode ser, ele perdeu uma luminária que ele gostou muito. Ele está apaixonado por aquilo. Ele diz, eu trabalho sob encomenda. Isso aqui, essa peça é uma peça única. Então, se alguém vier aqui comprar, cara, eu trabalho com exclusividade, talvez eu não possa nem fazer uma igual para você, porque o grande diferencial da minha loja é exclusividade. Então, você gostou muito dessa aqui, cara, eu não posso te garantir até quando ela vai ficar aqui.
O que eu posso te garantir é que talvez eu não faça um igual, porque o grande diferencial do meu serviço é a exclusividade. Então, se você levar essa aqui, você não vai correr o risco de chegar na casa de alguém e ter um igual. Então, isso vai gerar nele, pô, qual é o estado da dor futura? Eu perder isso e chegar na casa de um amigo meu, chegar lá, dar de cara com a luminária que eu sempre quis. E saber que eu não posso ter um igual. E foi eu que vi primeiro. Então, assim, tentar agitar a dor futura. Vamos lá. Deixa eu só ler aqui a pergunta. Não, não de jeito nenhum, Vanessa. O que é legal é você. A pergunta de Vanessa foi: Diego, vê só. Se eu falar para o meu cliente aquela questão de custo-benefício, explicar para ele que barato sai caro, eu estarei nisso já dizendo, meu produto é caro? Na verdade, não. Você vai estar aumentando o valor do seu produto, né? Você não vai comparar preços, dizer esse aqui é 50 e esse aqui é 100. Não. Você vai dizer as características e os benefícios que o seu produto tem, que aquele produto similar não tem. Ele vai fazer as contas rapidamente, vai dizer, é por isso que esse aqui o preço é maior. Por isso que esse aqui o preço é maior. Então, assim, você vai mostrar para ele, dando argumentos de valor agregado ao seu produto, que instrua ele a tomar a decisão. Você vai dar argumentos para que ele tome a decisão e diga assim, cara, agora eu entendo porque esse aqui é diferente desse. Porque esse aqui tem X, Y e Z características que esse aqui não tem. Coisas, por exemplo, como garantia, né? Você pode até comprar esse, mas, cara, se der errado lá, qual é a garantia que você vai ter? Você vai voltar lá e o cara vai dizer para você que, não, a garantia é só até você virar a esquina. Aqui não. Se der algum tipo de problema, você vai voltar aqui e a gente vai resolver o seu problema. Então, você usa um gatilho que a gente chama de gatilho de segurança. Então, as pessoas elas não têm problema em pagar um pouco mais, diante que os benefícios para ela sejam muito claros. Aqui ela tem garantia, por exemplo, ela tem segurança de que isso aqui realmente é um produto de procedência, né? Hoje estava querendo fazer um vídeo sobre isso, inclusive contando uma história que aconteceu comigo. Então, faz isso não, assim. Legal. Bem, você vai mostrar é muito bom você fazer um vídeo, mas mostrando características. Deixa eu pegar um exemplo. Vou dar um exemplo de roupa aqui. Você pega duas calças, e aí você pega uma calça, e aí você bota calça de R$20, tal característica. Bota na máquina de lavar. Depois você mostra o estado que ela ficou. E aí você pega uma marca boa, dá as características e joga lá. E aí tira, você vai ver que ela está no estado maravilhoso ainda. E aí você mostra, tá vendo porque essa daqui custa X e essa custa média X? Aqui está a diferença. Então, você mostra com argumentos à pessoa, argumentos que não tem a ver com o preço, mas sim com benefícios, características e valor do produto, e instrua ela a entender que o seu produto tem uma qualidade totalmente diferenciada. Então, quando ele pensar eu costumo dizer que são caixinhas. Por exemplo, eu não digo que eu sou coach, eu também trabalho com coach. Mas, digamos assim, vou pegar o exemplo de coach. Quando eu digo, Vanessa, eu sou coach, então já existe uma caixinha na sua cabeça com o nome coach. E lá tem tudo que você já sabe sobre coach. Então você vai dizer assim, Diego é coach, logo ele faz parte dessa caixinha aqui. E aqui você já sabe quanto o coach cobra, você já sabe o que é que o coach faz. Então você já tem todos os argumentos aqui para quebrar a minha oferta. Porém, se eu chego e digo para você o seguinte, olá, Vanessa, tudo bom? Meu nome é Diego e eu sou especialista em desenvolvimento de empresários. Cara, peraí, eu não tenho nenhuma caixinha na minha cabeça com desenvolvimento de empresários. E aí, o que é que você vai se perguntar e quer ir ao paraíso? Quer dizer, peraí, me explica o que você faz. E aí eu digo, eu ajudo a potencializar os resultados do
Empresários, através da mudança de mentalidade, aumento de suas vendas, de organização financeira e organização do seu negócio. Putz, velho, é exatamente isso que eu queria. Olha só a diferença entre eu dizer coach e eu sou especialista de desenvolvimento de empresário. Então, olha a diferença entre um e outro. Aqui vai ter uma caixinha só minha. Aqui só vai ter as informações que eu dei para você. Então, trazendo para a realidade de vocês, vocês podem pegar, e aí serve para qualquer ramo, você pega 2 produtos, e aí você olha, isso aqui é o que o meu cliente já sabe, esse produto aqui é tudo que ele já sabe sobre ele. Agora eu vou pegar um produto similar e vou dar uma nova roupagem. Vou mostrar ele de uma forma diferente. Então, luminária, pô, eu sei o que é luminária, todo mundo sabe o que é luminária. Mas, sei lá, digamos que é um arranjo ornamental, luminoso. Isso não existe na cabeça do cara. No mínimo, ele vai ficar raciocinando para tentar formar uma opinião a respeito disso. Só que ele não vai conseguir, vai fazer o quê? Júnior, o que exatamente isso é? E aí você mostra o valor e os benefícios que o seu produto tem. E não um simples, é uma luminária. Uma luminária é uma luminária para qualquer pessoa. E aí eu costumo dizer que quando você faz isso, cara, você deixa de ter concorrente. Porque luminária todo mundo vende. Porém, um arranjo luminoso, ninguém vende. Então você dá uma nova roupagem, né? O modo como você apresenta o seu produto ou serviço é um diferencial muito forte, muito forte. Temos um preço justo, mesmo não sendo o preço que as pessoas costumam vender itens semelhantes. Nossos itens são diferenciados. Muito bom, Vanessa. Seus itens são sim diferenciados, só que você tem que instruir o seu cliente a entender isso. Não necessariamente essa instrução precisa ser no momento da venda. Você pode, como você já ia ter a iniciativa de criar um vídeo e mostrar para o cliente a durabilidade de um e a durabilidade de outro. E aí ele vai fazer as contas e vai dizer, cara, ele vai comprar, ele vai nem perguntar o preço. Ele já entendeu porque um tem um preço diferente do outro. Então, você vai instruindo ele. Então, a mesma coisa, Inês, a respeito das joias. Então, essa daqui é R$20, essa aqui é 40. Mas, olha, peraí. Isso aqui é um anel. Isso aqui não. Isso aqui já é uma aliança folheada XYZ. Isso aqui é totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso. Porque, aparentemente, ela vai ver 2 círculos de ferro. Vai dizer, isso é anel, isso é um anel. Só que você vai mostrar para ela que isso aqui é um anel, tá? Mas isso aqui é uma aliança folheada com XYZ de graus, enfim. Você dá uma informação, que eu costumo dizer, informação privilegiada, é a informação que seu cliente não tem a respeito do seu produto. E assim, você consegue dominar o discurso dele. Então, você pode até anotar e escrever quais são as informações que meu cliente não tem a respeito do meu produto. Tá bom. Pode falar. Beleza, vamos lá. Então, você anota quais são. Beleza, eu tenho aqui um perfume. Cara, sobre esse perfume, o que é que o meu cliente não sabe a respeito desse perfume? O que é que ele sabe a respeito desse perfume? E outra, o que é que ele pensa que sabe a respeito do meu perfume? E aí, diante de tudo isso, você monta uma estratégia de discurso para quebrar as objeções dele. E aí que é necessário você saber quais são as objeções, ou seja, as desculpas que o meu cliente dá para não comprar. E aí, gente, você anota isso. Cara, ele dá desculpa disso, ele dá desculpa daquilo, ele dá desculpa daquilo outro. E aí você vai montando um discurso para quebrar cada uma da desculpa dele. Vamos lá para a pergunta do Diego. Eu ia deixar para perguntar depois, mas falando na questão do produto caro e barato, apesar do meu produto estar mais barato que o mercado, isso porque eu prefiro vender por um preço justo, mesmo assim meus clientes não param de pedir desconto. Será porque meu preço ser menor, ele se sente na liberdade de pedir ainda mais desconto? Muito bom, Júnior, muito bom. Primeiro, a gente tem uma questão cultural aqui para tratar, que é as pessoas sempre, cara, no Nordeste é absurdo isso. Toda coisa que eu quero desconto. Como é isso? Cara, você ancora. Você tá lá, não, Diego, é R$300. Beleza, você bota lá, de 500 por 300.
o cara vai ficar constrangido em pedir desconto. Porque você vai dizer, cara, isso aqui custa 500. Eu já estou vendendo ele por 300. Infelizmente, eu não posso mais te dar desconto. Então, é a forma como você ancora no cérebro dele. Ele vai olhar para aquilo e dizer, não, o cara ele vai dizer, o cara já me deu desconto. Ele já me deu desconto. Ou senão, você bota o produto um pouco mais elevado e aí você puxa para baixo. Quando ele pede desconto, você já sabendo disso, você vai e tá bom, te dá aqui tanto. Só que esse tanto era o valor que você realmente queria pegar na peça. Era o valor que você realmente queria na... Ah, não, Diego, mas o cara vende a mesma peça a 300 reais. E se eu botar 400, ele vai dizer... Beleza, o que vai acontecer, ele vai dizer o seguinte. Ah, lá fulano tá vendendo de 300. Aí você diz, não, tá bom. Lá vende de 300, vamos fazer o seguinte. Eu deixo por 320, porém eu te dou algo a mais. Ou senão eu deixo 350, mas te dou algo a mais. Não caia na cilada de tipo, mas lá tá 300, tá bom, eu deixo por 300. Não. Baixe um pouco, não iguale e dê algo a mais. E aí ele vai dizer assim, espera aí, eu fui bem aqui, ó, eu falei que lá era igual, ele foi e me deu algo a mais aqui. Então, às vezes, nem é dar o desconto, é você já também ir anotando, cara, o que eu posso dar mais nesse produto? E aí você fica com a carta na manga, você não dá logo de cara. Você já sabe que ele vai pedir desconto. Na hora que ele pedir desconto, você tira a carta da manga e diz, tá bom, eu posso baixar um pouco e ainda te dou isso aqui. Mas mais do que isso não posso fazer. Vai dizer, putz, velho, olha só porque eu pedi desconto, eu ainda ganhei esse serviço extra aqui. Então, tenha sempre, já que você sabe que ele vai pedir desconto, tem uma carta na manga, tem um brinde, tem um serviço a mais, né, um serviço extra, onde ele possa enxergar valor e esse serviço extra, você sempre dá um preço. Isso serve para todo mundo, para dar um brinde, alguma coisa. Você, na hora da negociação, você diz, ó, isso aqui custa 50 reais. Eu vou te dar ele, tá bom? Eu vou te dar ele. Eu cobro 50 reais, mas eu vou te dar ele, já que você quer um desconto. Desconto, infelizmente, eu não posso dar, mas eu posso te dar isso. Ele vai já sair lá feliz, porque na cabeça dele ele já conseguiu ter uma vantagem sobre você, que é o que todo mundo quer. Ter vantagem sobre o outro, infelizmente. Ok, gente? Vamos lá. E, ó, for tendo pergunta aí, pode ir jogando, tá? Pode ir jogando aí que a gente vai respondendo. Se conseguiu legal, já foi isso aqui. Isso também já foi. Deixa eu abrir aqui. Então, a gente já viu lá os dados demográficos, a gente já falou sobre a dor, tá? E agora você vai enxergar e tentar buscar... Isso eu falei um pouco lá. Tá? Vamos lá. Diego, meu produto inicial, que já tem uma estrutura, tem um hipernicho, mas tem 2 públicos. Tem responsável técnico que usa, mas não tem o poder de compra dos sistemas, e tem o dono da farmácia, que em 99% do caso não usa, mas que tem o poder de decisão. Foco em qual no nicho agora. Legal. Charles, tira o microfone do Wellington, por favor. Show de bola. Wellington, me explica melhor aí, pode falar. Pode falar aí. Pode falar no microfone, Wellington. Tá liberado o seu microfone, tá? Ah, tá com problema no microfone. Tá bom, então vamos lá. Vou ler de novo aqui, eu acho que eu vou conseguir entender. Diego, meu produto inicial, que já tem uma estrutura, tem um hipernicho, mas tem 2 públicos. 2 públicos, beleza. Então, um público é o responsável técnico que usa, mas não tem o poder de compra dos sistemas. E o segundo público é o dono da farmácia, que em 99% não usa, mas é que tem o poder de decisão. Legal, muito bom, velho. Cara, o seu discurso tem que ser para o dono da farmácia, afinal é ele que vai ter o poder de compra. A decisão quem toma é ele. Então você tem que procurar argumentos que para ele, que no dono da farmácia, ele não usa, beleza, não tem problema ele não usar. Mas o que é que teu produto tem que se o farmacêutico não usar,
o dono da farmácia não usar, ele vai ter sérios problemas depois. Então, você tem que pegar isso, essa dor que ele vai ter no futuro, caso ele não compre o seu produto, e mostrar claramente para ele, olha, e aí você não, o técnico ele já sabe como funciona, tudo bem, mas você não está vendendo para o técnico, você está vendendo para o dono da farmácia. Então, você tem que procurar as dores que o dono da farmácia vai sentir, caso ele não compre o teu produto, ou as dores que o dono da farmácia já está sentindo por não ter o seu produto. E aí você vai mostrar para ele com a linguagem que ele entenda, tá? Não usa linguagem técnica nesse momento, tenta usar uma linguagem que seja muito clara para ele, e aí você vai vender para ele, que é quem tem o poder de decisão. Porque o técnico chega, muitas vezes eu acredito que o técnico chega com a demanda lá para ele, e ele diz, não, isso aí é relevante para mim, continua fazendo do jeito que eu estou fazendo, nunca deu errado para mim nada. Só que quando você mostra para ele que pode dar errado, e quando der errado, vai custar muito mais do que a solução que você está disponibilizando para ele, ele vai dizer, não, é melhor eu ter essa segurança e essa garantia do que eu correr esse risco. Então, mostrar para ele isso. O risco de não comprar aquela solução. Show de bola, muito boa pergunta. Então, outra coisa muito importante saber em relação aos clientes, gente, isso aí é para geral, tá? Não tem ninguém no mercado que não sofra com isso. Quais são as frustrações do seu cliente? Como assim? Quais são as soluções que ele já buscou no mercado e ele se frustrou? Cara, eu não vou mais comprar luminária, velho. Luminária sempre é o mesmo problema. Toda vida que eu compro acontece X, Y, Z. Não vou mais comprar semijoia porque semijoia acontece, toda a vida acontece isso. Então ele já tem um preconceito formado a respeito do produto que você vende, né? Então, quais são esses preconceitos? Você tem que anotar e escrever. Não, eles dizem que luminária, uma frustração, toda a vida a luminária, ela perde o brilho, né? A joia perde o brilho. Ou se não, no caso da Vanessa, né, que são, cadê? Relógio, TV Box, por exemplo. TV Box, chegou a hora que eu tenho que fazer a atualização dela, e eu sempre tenho problema com isso, não vou comprar isso porque tem que pagar alguém. Então, você já pega essa frustração que ele tem e já dá como já apresenta a solução para ele antes que ele pense sobre isso. Por exemplo, o próximo curso que eu vou estar lançando, né, que é uma solução mais viável para o pessoal que participou do curso Gladiadores, enfim, e que eu entrego o mesmo valor que numa mentoria, o curso ele vai ser online. Então, qual foi a pergunta? Vocês lembram que eu coloquei uma pergunta no questionário? O que é que você acha do formato online, presencial ou semipresencial? Todo mundo não, apenas uma pessoa colocou online. Todo o resto colocou presencial e semipresencial. Qual foi a pergunta seguinte? Quais são as dificuldades que você vê no curso online? Por que eu fiz isso? Porque alguns de vocês ou outros, já têm a frustração de talvez ter feito um curso online e não ter tido resultado. E aí eu fui e perguntei. E aí foram lá, vocês colocaram lá os problemas que teve. E aí qual vai ser a grande sacada? Eu vou resolver isso. Então, um grande problema foi tirar dúvidas. Então, por exemplo, nessa aula aqui, quem tinha problema com tirar dúvidas, viu que não tem problema nenhum. Estou conseguindo tirar todas as dúvidas aqui. Só que, em vez disso, eu ainda dou uma garantia. Eu chego e digo o seguinte, se em até 48 horas nenhuma dúvida sua for resolvida, ou se a gente não te der um retorno, você pode pedir o seu dinheiro de volta e a gente não vai te perguntar nada. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu sei que o meu cliente tem uma frustração a respeito de produtos online. Ele tem uma frustração. E aí eu tenho que procurar uma solução para matar essa frustração dele ou para mostrar para ele que isso não vai ser um problema no uso. Então, gente, é muito positivo que vocês saibam a frustração que o seu cliente tem a respeito do mesmo segmento de produto que você vende. Né? Não sei, eu sei que as de Inês não acontece isso de jeito nenhum, não fica preta de jeito nenhum. Eu sei que não, mas talvez
ela já tenha comprado uma semijoia e essa semijoia perdeu o brilho, né? A minha aliança, inclusive, é uma semijoia. Usa, que maravilhosa. Tá aqui, tá show de bola. Quem olha pensa que é ouro, só que não. Mas assim, você mostrar para a pessoa que tipo, você teve essa frustração. E aí, o que é muito bom para a frustração é garantias. É buscar garantias para que ele se sinta seguro em que a experiência com o seu produto não vai ser igual às experiências anteriores. Então, isso é muito positivo, dar garantias. Vamos lá. Legal, mais perguntas. Muito bom. Diego, meu produto inicial que já tem um... Ah, não, aqui já foi. Ah, legal. Tem também muitas semijoias que dá alergia. Muito bom. Então, assim, se der alergia, você vem aqui e você vai, leva, usa. Se te der alergia, vem aqui que eu te reembolso e pego de volta, por exemplo. Não sei se isso é viável economicamente, se dá para fazer ou não. Mas, pô, se ela usar 3, se ela tem alergia, se ela usar 2 dias, ela vai saber. Então, assim, ó, usa lá, se em 48 horas você tiver algum tipo de alergia, você volta aqui que a gente resolve isso. Então, ela está em dúvida se compra ou não compra, porque pode ser que ela tenha alergia ou não tenha alergia. Mas se ela tiver, você está dando a garantia a ela que ela não vai perder o dinheiro dela. Porque você vai dizer para ela, não é justo que você fique com a peça que te deu alergia. Então, vem para cá que eu resolvo. E ela vai dizer, caramba, Inês, é maravilhosa. Ela está preocupada comigo. E realmente é esse o sentimento que a gente tem que ter. Esse é o sentimento que a gente tem que ter de mostrar para o cliente que a gente não só quer vender para ele, mas que principalmente a gente quer resolver um problema dele e não criar um problema para ele. O grande problema de alguns negócios, de alguns produtos que hoje estão mal posicionados no mercado, é que o que era para ser uma solução virou um problema. E isso é muito negativo. Isso é a última coisa que a gente precisa ter, tá? Do nosso produto ou nos nossos serviços. Legal. Tem outras coisas aqui, mas isso aqui é mais aprofundado. Acho que, vamos lá. Qual a dor? Legal, já foi. Qual o quadro mental do prazer? Eu falei com você sobre quadro mental do prazer, né? E isso é muito importante. Lembra? Primeiro, a dor. A dor é o que faz as pessoas se moverem. Ou fuga da dor, ou encontro ao prazer. Porém, se você tem alguma dor que seja muito forte e você possa explorar essa dor, sempre opte por explorar a dor. O prazer, beleza, não tem nenhuma dor, mas tem aqui a busca de um prazer. Você vai lá e cria um discurso de busca ao prazer. Só que para você criar o que a gente chama de quadro mental do prazer, você tem que saber exatamente o que é ter prazer naquela área para o teu cliente. Lá na imersão, por exemplo, eu dei o exemplo das luminárias para o Júnior, né? O quadro, eu criei para o cliente ali o quadro mental do prazer, que era ele chegando, vendo toda aquela decoração, as pessoas comentando a respeito, entrando na sala, vendo aquele lustre lindo. Então, ali eu criei o quadro mental do prazer. No caso da joia, Inês, imagina só, quando você chegar em casa e mostrar para sua esposa que você trouxe um presente para ela. Quanto tempo faz que você não faz isso? Imagina só a sensação que ela vai ter quando vê você entregando para ela. O sorriso, e você começa a criar argumentos para ele entender, para ele criar na mente dele o quadro mental do prazer. O sorriso que ela vai ter, o como ela vai te receber, o que é que ela vai fazer por você. Então, se for uma mulher que quer presentear uma mãe e tal, só olha, qual foi a última vez que você deu para... Imagine sua mãe, ela tem quantos anos? Cara, tem quantos anos? Caramba! Faz quanto tempo será que ela não recebe um presente? Imagina a surpresa que não é aniversário dela, não é dia das mães, de repente você chega lá, no meio do dia, dá um presente desse para ela. Meu Deus! Caramba, pessoas especiais devem ser presenteadas todos os dias. Não perca a oportunidade de presentear alguém que você ama. De criar essa emoção para alguém que você ama. Parece ser um brinco, um simples brinco, um anel, um simples anel, mas não é só um anel.
é o estado que você vai criar na outra pessoa. Concorda comigo que não faz diferença se é um anel ou um carro, mas sim a atenção que você está tendo com ela. Não é o valor do presente, mas o valor emocional que isso tem. O quanto você mostra que você lembrou e se preocupou em trazer algo para essa pessoa, em levar algo para essa pessoa. Então, olha só, como tem uma simples joia, a gente consegue criar um quadro mental do prazer. Da pessoa ver uma pessoa amada, uma pessoa que ela ama, sentindo aquela felicidade. E, gente, a maioria das pessoas prefere dar presentes do que receber. A maioria das pessoas. Então, assim, se você mostra para ela, cria esse quadro mental, usa argumentos como gratidão, imagina o quanto ela vai ficar grata. Então, isso é muito poderoso. Por exemplo, o caso do Wellington. O Wellington é o técnico que faz isso para o dono da farmácia? Esse serviço? Correto? Legal. Então, esse técnico, com certeza, leva algum problema para o dono da farmácia resolver de vez em quando. Então, você tem que descobrir qual é esse problema que o técnico leva para ele. E aí, qual é o seu discurso que você vai alinhar? Você vai dizer para ele, cara, você não vai ter mais problema com o técnico te enchendo o saco por X, Y, Z, porque esse sistema aqui já resolve isso para você. E aí ele vai ter fugido da dor e vai ter encontrado o prazer de não ter mais as pessoas, o técnico reclamando sobre aquilo ali. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o empresário pensa muito em tempo que o funcionário gasta no serviço. Então, olha, hoje, teu técnico, ele passa 6 horas do dia dele só fazendo esse serviço. Cara, se você compra esse software, se você compra esse sistema, ele vai gastar apenas 3 horas. Ele vai ter mais 3 horas do dia dele para trabalhar para você. Ele chega a brilhar o olho assim, meu amigo, mais 3 horas de trabalho. E aí você vai perguntar, quanto custaria para ter um cara trabalhando 3 horas a mais para você, dentro do seu negócio? Aí você pega ele e vai dizer, cara, sai muito mais barato eu comprar esse software do que eu ter uma pessoa trabalhando para mim 3 horas a mais. Então, eu vou ganhar mais um funcionário. Na cabeça dele, você criou tanto valor que ele está ganhando mais um funcionário. Na verdade, não, ele tem um mesmo, só que esse funcionário agora, em vez de levar 6 horas, ele vai levar apenas 3 e vai ter mais 3 para trabalhar em outras coisas para o empresário. E a maioria dos empresários só pensa em produção, 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 produção. Então, isso é muito positivo também, tá? Criar esses quadros, essas comparações. Então, gente, tá vendo como é importante você conhecer as dores do seu cliente, saber o que para ele é importante, conhecer as frustrações dele, para que você consiga ser matador na sua oferta, para que você consiga realmente fazer com que ele não tenha desculpas para comprar o seu produto ou serviço? Não sabe, é estudar mesmo. Essa é uma parte que muitos alunos, eles pulam, tá? Esse estudo é muito mais aprofundado do que a gente está vendo aqui, né? Por exemplo, eu estou fazendo, já fazem 15 dias, que eu estou estudando para criar um curso, né, voltado para empresários. Um curso de ticket acessível, porém que tenha tudo que os empresários precisem para tocarem os seus negócios, desde a área emocional até finanças pessoais, finanças de negócio e planejamento estratégico. Então, como eu estou fazendo isso? Estudando, olhando as maiores objeções, olhando as maiores perguntas que chegam até mim, conhecendo cada um dos meus clientes. Então, cada objeção que o seu cliente dá, e olha como a chave vira. A chave vira muito rápido quando você pensa o seguinte, cara, ele está dando uma desculpa para mim. Antigamente você ficava muito irado, chateado, porque, caramba, ele está dando mais uma desculpa para não comprar o meu produto. Agora não. Opa, eu já tenho mais uma desculpa aqui para matar. E aquela desculpa você anota e diz como é que eu posso quebrar o que a gente chama de objeção, que é essas desculpas. Como eu posso quebrar essa objeção aqui? E aí você, munido desse conhecimento, quando ele vier novamente, ou outro cliente vier dar essa desculpa, você já tem a resposta. O que não pode é você pegar uma objeção que o seu cliente fez para não comprar, botar a culpa no cliente e ficar chateadinho. De jeito nenhum. Ele está te dando um presente. O que ele está te dando é um presente, porque a próxima venda você talvez feche
Porque você estudou essa objeção. Porque você estudou essa objeção e agora sabe como matar. Beleza? Vou liberar agora os microfones para a gente começar a sessão de perguntas, dúvidas, né? Ou coisas que você queiram pedir sugestões, pensar a respeito do negócio de vocês, alguma coisa que esteja acontecendo. Charles, pode liberar os microfones aí? Está aberto já, né? Legal. Vamos aí, pessoal, pode perguntar. Alguma sugestão, alguma coisa que vocês tenham? Não quero perguntar nada. Tá? Essa aula de hoje ela foi muito importante para a gente fazer esse alinhamento de discurso, né? De você entender realmente o que o seu cliente quer, o que o seu cliente deseja, né? E entender também as dificuldades que ele sente, as frustrações que ele tem, para que você consiga, com o seu produto, chegar em um discurso matador. Tá? Júnior, tudo tranquilo? Tranquilo, Diego. Beleza? Essa... Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Inês? Deu para dar uma ajudada? Deu para dar uma clareada? Muito bom. Legal. E aí, Wellington, também? Tudo ok? Tirei. Muito bom. Emanuel aí, digita aí, Emanuel. Tu tá sumido aí, digita aí se deu certo. Olha só, vamos aqui. Seu farmacêutico fica o tempo todo lançando receitas ou sobra tempo para atender mais clientes? Olha só. E pode ficar também muito bom, tipo assim, seu farmacêutico fica o tempo todo lançando receitas e não sobra tempo para atender mais clientes, então você já está e não sobra tempo para atender mais clientes, e aí o cara vai olhar para isso e vai dizer, realmente é isso aí. E aí você já leva para ele uma solução. Cara, esse teu produto ó, tem muita coisa boa para você explorar. Principalmente para essas questões, mexa com o bolso do farmacêutico. Mostra para ele, cara, todo dono de empresa, ele quer reduzir custos, aumentar lucros e produtividade. Então, é trabalhar em cima do teu discurso, em cima disso. Show? Dona Inês, também muito tranquilo, né? Deu para entender bem, né? Ronab, tudo show, irmão? Deu para aprender um... Legal? Valeu, muito bom, show de bola. O legal olha o cara deitado, escutando aí tudo de boa. Ó, é bom demais. Viu? Show de bola, gente. Vanessa, dá as caras aí, Vanessa. Legal. Batemos o pico aqui, 9 pessoas. Gente, muito feliz, muito grato, tá? E eu queria só deixar mais uma mensagem, agora não falando de negócio, mas mesmo assim falando de negócio, mas falar um pouco de mentalidade, tá? Hoje é segunda-feira e não por acaso eu gosto de colocar essas aulas na segunda-feira. Por que isso? Eu sei que com os dias se passando, muito daquela energia que a gente viveu lá na imersão, ela vai caindo. Porque ali é um ambiente totalmente propício para falar de negócios, para pessoas te incentivarem, para você sonhar, para você... E aí, quando você volta para a realidade, as pessoas ao redor falam que não vai dar certo, as pessoas extremamente negativas, só falam que é crise, que é aquilo, e isso vai sugando tua energia. E eu sei que, às vezes, essas coisas vão te desmotivando. Porém, o recado que eu tenho para dizer para vocês, eu não sei se eu postei isso esses dias, mas, enfim, é que se livrem de 3 coisas. De 3 coisas. Primeiro, pensamentos tóxicos. O que são pensamentos tóxicos? Aqueles pensamentos que ficam na sua cabeça de, cara, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. É a crise. Tá ruim para todo mundo. Caramba, isso não vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Então, isso são pensamentos tóxicos. Isso vai te consumindo diariamente. Como fazer isso? Eu não vou mais pensar nisso. Não tem como você não pensar. Porém, como você substituir? Você vai pensar o seguinte, cara, isso vai dar certo sim. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer isso dar certo. E caso eu não consiga, eu não vou parar. Porque não é porque tem crise, não. Eu apenas preciso descobrir
como fazer dar certo. Eu não preciso desistir, eu não preciso deixar para lá. A única coisa que eu preciso saber é como fazer para dar certo. E aí você fica se perguntando, fazendo essa pergunta, como? Ah, fiz isso, mas como? Como eu posso fazer para dar certo? Como eu posso fazer para dar certo? E outro exercício é, é a crise. E aí você faz uma pergunta para você mesmo. E daí? Ah, não, mas a vizinha, o negócio da vizinha fechou. Sim, mas e daí? E aí você fica fazendo, e daí? E daí? E daí? Chega uma hora que você vai cansar e vai dizer, não, eu vou buscar como isso pode dar certo. Então, esse é o primeiro ponto para você blindar a sua mente. Essas 3 dicas que eu vou dar é para você blindar a sua mente. A primeira é, livre-se de pensamentos tóxicos. Tá? Meditação é muito bom para isso. Tem vários aplicativos de meditação. Você pode jogar lá meditação no YouTube, que vai aparecer uma porrada. Então, como é que eu faço a meditação? Então, quando você vê que esses pensamentos tóxicos estão te consumindo, você para 10 minutinhos, bota o fone de ouvido, bota uma meditação, estou falando de 10 minutos do teu dia. 10 minutos, eu estou falando de 1 hora, não, estou falando de 10 minutos. E aí você vai ficar pensando o seguinte, quadro mental do prazer. Cara, eu vou fazer isso, isso vai dar certo, isso aqui vai dar certo, eu vou conquistar isso. Daqui a tantos anos eu vou estar com isso, isso. E aí você começa a fazer essa higiene na sua mente. De olhos fechados, imaginando as coisas positivas que vai acontecer, tudo que vai dar certo, as estratégias que você vai usar, você pensa você fazendo aquilo ali. Então, você vai fazendo higiene mental. Outra coisa muito positiva a se fazer é a simples pergunta. O que é que de pior pode acontecer? O que é que de pior pode acontecer? E aí, quando você vê que de pior pode acontecer, e aí você olha para essa situação e diz, cara, mesmo que isso aconteça, ainda vale a pena tentar. Ainda vale a pena tentar. Porque se eu desistir, eu não vou me perdoar, eu não vou me sentir bem. Então você vai colocar lá. Mesmo que isso aconteça, eu consigo lidar com isso. Por exemplo, o que de pior pode acontecer na minha vida? Eu pegar minha esposa e voltar para a casa da minha mãe. É o pior cenário do mundo que pode acontecer. Mas se chegar nesse ponto, eu paro? Não, eu faço. Eu vou, nem que eu tenha que voltar, mas eu começo e faço de novo. Então, assim, ter essa higiene mental. Lembre-se, de olhos fechados a minha visão é infinita e eu consigo imaginar e ir a lugares onde de olhos abertos eu não consigo. A segunda coisa não menos importante. Legal, faz essa meditação, você vai ver que vai mudar muita coisa. Hoje mesmo eu fiz e foi, quando eu vi, eu já estava em 30 minutos já de meditação e foi lindo. A mente da gente é um presente de Deus. De fato, é um presente de Deus a capacidade que Ele nos deu de ir além do circunstancial. A segunda coisa, gente, e não menos importante, são as palavras tóxicas. O que são palavras tóxicas? Eu não consigo. Você verbalizar isso. Droga, isso é uma porcaria. Cara, falar mal de outra pessoa, falar mal de outro produto, falar mal do seu negócio. Eu sabia que não era para vender isso aqui, eu sabia que não era para eu abrir esse negócio aqui, isso não vende. A gente chama de profecia autorrealizável. Aquilo que você fala tem poder de se profetizar contra você. Do mesmo jeito que você fala coisas tóxicas, coisas ruins, por falar mal de outra pessoa, falar coisas, palavras, né, tipo fracasso, ruim, sabe? Essas palavras que são negativas, lembre-se do seu subconsciente. Essas palavras, elas são registradas lá. E elas geram pensamentos e movimentos. Muita coisa que você verbaliza, sua mente, ela transforma, por exemplo, sabe em quê? Sonhos. E aí você tem sonhos negativos, porque você nem imagina por quê, mas é porque você passou o dia verbalizando coisas negativas. Então, pare de declarar coisas ruins. Declare coisas boas, tipo, parece que tudo vai dar errado, mas você declara, isso vai dar certo. Isso vai ser muito bom. Esse cliente vai me comprar. Não, mas não comprou, mas o próximo vai comprar. Não deixe que um não lhe afete, nem os seus pensamentos, nem as suas palavras. De jeito nenhum.
de tudo que o empresário precisa para ter sucesso, de tudo, o principal é a mentalidade, é a força mental. Porque curso, treinamento, livro, isso aí você consegue acessar, mas se você não consegue dominar as suas emoções e seus pensamentos, é isso que vai te fazer parar. É isso. São as emoções, as frustrações, os pensamentos negativos, é isso que vai te fazer parar. Não é mercado, não é falta de conhecimento, porque tudo isso você pode superar ou conquistar. Mas a única coisa que você não consegue lidar é se você tiver perdido a batalha mental. Se você tiver perdido aqui dentro, esqueça. Então, aonde a gente ganha primeiro? Aqui. Ganha aqui. Guarda tudo que está aqui. Tudo que for positivo. Isso é um jardim. Só coloque coisas boas aqui dentro. Então, gente, eu bato na tecla sempre nos meus treinamentos, em qualquer oportunidade que eu tenha, em conversar com qualquer empresário. Diante de tudo que você deve guardar, guarda a tua mente, o teu entendimento, o teu discernimento para as situações. Porque, cara, dor, todo negócio vai ter dor. Absolutamente todo. Pois sofrimento é opcional. Dor é diferente de sofrimento. A dor, quando você sabe, e a gente vai falar depois sobre missão, visão, propósito, tá? Em outro encontro, quando você sabe qual é a sua missão, a dor, ela não mais te influencia, ela não causa mais sofrimento, porque você sabe que está sofrendo por aquilo, mas tem uma causa maior, São os seus sonhos, seus objetivos. Eu vou dar um exemplo dos soldados em Israel. Quando os soldados de Israel, antes de ir para uma batalha, eles têm lá uma conferência, como se fosse uma palestra, junta todos os soldados, e o general Mor vai falar com esses soldados. E aí eles dão a missão especificamente e diz o porquê que eles estão indo para aquela missão. Então, por que vocês estão indo para a faixa de Gaza? É para que suas mulheres não sejam tomadas pelos seus inimigos, para que seus filhos não sejam mortos, para que suas riquezas não sejam tomadas, para que as próximas gerações tenham liberdade. Então, a guerra para aquelas pessoas não causa sofrimento, causa dor sim, mas não causa sofrimento, porque existe um motivo muito maior para eles estarem ali. Então, você sempre tem que ter isso muito interno. Você tem que ter isso dentro de você, tá? E a terceira coisa que você deve fazer é afastar as pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Gente, é aquela pessoa que você, toda vez que vai conversar com ela só sabe estar falando mal de alguém. Ou ela só sabe estar te botando para baixo. Ela só tem palavras só palavras ruins, só pensamentos ruins, só coisas que te botam para baixo. Pessoas que só não te levam a lugar nenhum. Ah, não, mas eu amo essa pessoa é da minha família. Eu entendo. Você tem duas opções, ou se afasta por um tempo, para que isso não te influencie, você possa conquistar o que você quer, ou você cria uma mentalidade muito forte para que o problema dela não venha influenciar os seus objetivos. Então, eu particularmente, eu tive que me afastar de pessoas que eu amo muito, por um período de tempo, para que elas não me influenciassem, elas não quebrassem o meu estado emocional. Porque quem mais tem o poder de quebrar o seu estado emocional é quem você ama muito. É quem você ama. Essas são as pessoas que têm o maior poder de quebrar o seu estado emocional, de te ferir, porque são as pessoas que você espera uma palavra de incentivo. Você espera que diga, vai lá, vai dar certo, você vai conquistar. Gente, a vida de empreendedor é uma vida muito solitária. É uma vida muito solitária. Então, não deixe que isso te abale. A falta dessas palavras de incentivo de alguém que você ama ou as palavras tóxicas que essa pessoa libera sobre sua vida. Não pode, isso não pode te influenciar. A única coisa que deve te influenciar é a sua visão de futuro e a sua missão. Você está empreendendo, você tem um negócio, seja forte, você vai estar sozinho nessa. Ou senão, numa turma de louco aqui, como a gente está, louco para o pessoal lá fora, que entende que isso aqui tem um propósito maior. Então, livre-se de pensamentos tóxicos, livre-se de palavras tóxicas
e livre-se de pessoas tóxicas. O seu estado emocional deve ser como uma criança. Você deve proteger ela. Proteger. Você sabe que tem determinadas situações que vão mexer com você internamente, determinados ambientes, determinados lugares, né? Ou, cara, toda vida que acontece isso, eu fico chateado, isso me tira energia. Então, evite isso. Isso, gente, isso é muito importante. Você cuidar do seu estado emocional é muito, muito importante. Tá bom? Gente, esse é o recado que eu tenho para vocês, tá? Muito feliz em ver vocês aqui. Aos que estão vendo essa gravação, façam tudo isso que a gente falou aqui. Se tiver dúvida, manda um zap para a gente, tá? Muito feliz de poder ter mais esse momento com vocês. Vocês realmente são presentes de Deus para minha vida, assim. Aquele questionário foi um presente que você me deu, tá? Para eu poder construir ainda melhor aquilo que eu venho fazendo, para eu poder também melhorar como profissional e entregar para as pessoas que a gente ainda vai tocar o melhor curso, o melhor treinamento possível. E isso eu devo a vocês, que acreditaram no nosso trabalho. E eu quero vocês por perto, porque vocês realmente fazem com que a gente seja melhor, tá bom? Então, ó, um forte beijo, tá? E fiquem com Deus. Trabalhem, vamos estudar esse negócio, vamos estudar esse cliente, vamos botar para cima. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E vocês não são todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus e bom descanso, boa semana e vamos para cima.